Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Blockchain para desenvolvedores. Na aula passada, nós vimos a ideia das árvores Merkle, esse Merkle Tree. Nós vimos que a Bitcoin utiliza a estrutura de dados de árvores Merkle para fazer a ligação entre as transações e o hash das transações que é colocada no cabeçalho do bloco. O que eu quero dizer com isso? Que, dado que existe um hash de todas as transações que fica no bloco, no cabeçalho do bloco, esse hash não é simplesmente fazer o hash de todas as transações, como a gente viu na aula passada. É o hash dos hash das transações feitas de 2 em 2. Não vou repetir isso, que acho que isso ficou meio que claro na aula passada. Bom, vamos agora para a rede Ethereum. A rede Ethereum, ela vai além da Bitcoin, né? Ela não tem apenas as transações, ela tem também toda aquela questão de variáveis de estado. Nós temos informações sobre as contas de pessoas e as contas de contrato. E as contas de contrato têm variável de estado, certo? Então essas variáveis de estados também pode ser uma variável de estado, pode ser 10 variáveis de estado. Veja que é uma estrutura de dados bem complexa. E nós temos que ter uma forma de gravar essas variáveis de dados num banco de dados. A rede Ethereum, ela utiliza um banco de dados que é do tipo chave-valor. O que é isso? Quer dizer que você tem lá uma chave no banco de dados e um valor. A cada chave é ligado um valor. Podemos pensar um exemplo, um dicionário. Um dicionário, o dicionário é um grande exemplo de um banco de dados do tipo chave-valor, onde a chave é a palavra que a gente quer procurar. Por exemplo, carro, a chave é carro e o valor é a definição do carro, né? Substantivo, masculino, etc. e tal. Ovo é a chave. Casa é a chave e o valor é a definição. Então isso é um tipo de banco de dados chave-valor. No caso da rede Ethereum, essa chave é sempre algum número em hexadecimal, certo? Por exemplo, vamos pensar no caso dos contratos. Um contrato, de uma conta, né? Nós temos dois tipos de conta, conta de pessoa e conta de contrato. Essa conta, ela está ligada a um endereço, é um endereço de 20 bytes que designa uma conta. Então, no caso do banco de dados da rede Ethereum, a chave é esse endereço, pelo menos um tipo de chave é esse endereço. Por quê? Dado o endereço, no caso do dicionário, seria a palavra, dada a palavra que é um endereço, qual é o valor? Vamos ver aqui nesse diagrama. Nós temos aqui a raiz do nosso estado, e essa raiz tem que ser feita um tipo de hasteamento também, né? Assim como a transação é feita, a raiz dos estados também é feita, ela é gerada através de um hash de todas as nossas variáveis. Mas agora vamos ver só a questão do chave e valor. Dado uma chave, que é um endereço, nós temos lá um certo valor. Então vamos pegar aqui, isso aqui é o valor do endereço, certo? Que é o endereço, é uma conta Ethereum, e o valor é o quê? O valor são 4 informações. Pode ser menos, né? Nós temos aqui o balanço daquela conta, aquele endereço, o nonce, isso vale, a gente já viu, tanto para contas de pessoas quanto para contas de contrato. E se for contrato, o contrato tem mais duas informações, que é o bytecode e as variáveis de estado. Aqui no valor da chave, que é o endereço, a gente guarda não o bytecode, mas o hash do bytecode, eu já vou falar por quê, e também o hash das variáveis de estado daquele contrato, porque cada contrato vai ter também uma árvore só para ele. Então nós temos uma árvore principal, certo? Que está ligado lá com o bloco, através de um hash das variáveis,
o cabeçalho do bloco está ligado a uma árvore de valor e se a conta for de um contrato, esse valor aqui, que está ligado a uma conta, ele vai ter um hash que está ligado a uma árvore própria do tipo chave valor também, certo? Só que aí essa árvorezinha aqui, veja, ela só pode ser acessada por aquele contrato. Isso quer dizer que as variáveis de estado de um contrato só podem ser diretamente acessadas pelo contrato. Claro que outros contratos podem acessar também, mas aí de forma indireta. Certo? Por quê? Porque a árvore de estados, certo, está ligado apenas ao valor daquele endereço, daquele contrato. Agora, como é que é a estrutura desse banco de dados do tipo chave-valor? E aí tá, a estrutura de dados é do tipo de uma Patricia Trie. E a gente tem que ver o que é esse Patricia Trie. Patricia é um acrônimo. Quando eu vou dizer o que esse acrônimo significa, e aí nós vamos ver que realmente tem a ver. Patricia é Practical Algorithm to Retrieve Information Coded in Alphanumeric. Agora eu vou falar em português. Algoritmo prático para recuperar informação codificada em alfanumérico. Veja que tem tudo a ver com o que a gente precisa, certo? A gente quer poder recuperar, chegar ao valor, certo? Recuperar a informação, recuperar o valor, dado que a chave é em alfanumérico, certo? Lembrando que o endereço de um contrato é um número em hexadecimal, então é algo alfanumérico, são 20 bytes alfanumérico. Por isso que a estrutura de dados é em forma de uma Patricia Trie. Antes da gente ver o que é a Patricia Trie, deixa eu só explicar, que eu falei que ia explicar, por que no valor aqui da conta de contrato é gravado o hash do bytecode e não o bytecode. Porque esse hash, que é um valor em alfanumérico, a gente sempre pode pensar na rede Ethereum como um valor em alfanumérico, como uma seta que aponta para algum lugar, certo? Então nós temos aqui o endereço é uma seta que vai apontar para algum quadradinho desse que tem o seu valor, certo? Então vamos dizer na questão do contrato. A gente tem um contrato que foi colocado lá na blockchain, que tem um certo bytecode. Mas vamos dizer que 10 contas diferentes colocaram o mesmo exato contrato. Isso aí é normal, porque existem contratos que são padrões. Ao invés de você gravar o contrato 10 vezes, um para cada conta, a gente grava o contrato uma vez só e lá no valor daquela conta, você grava apenas a seta ou a indicação da onde está o bytecode. Então aqui esse hash é como se fosse uma seta, certo? É um endereço que te leva ao bytecode, ok? Então se você tem 100 contratos que publicaram, 100 endereços, 100 contas que publicaram o mesmo contrato, que são o mesmo contrato, esses 100 endereços, lá o valor deles vai estar só o endereço do bytecode e não o bytecode completo. Veja que aí você já economiza espaço. Ok? Pronto, essa foi a explicação. E vamos ver o que é a Patricia Trie. Novamente, a Patricia Trie é uma forma de estruturar o banco de dados de forma que você chegue mais facilmente possível no seu valor dado a chave. Então, nós temos aqui a raiz da árvore. E aí, qual é a minha chave? A minha chave é ants, que é formiga em inglês. Então, para chegar no valor, a gente faz que nem um dicionário, certo? Se a gente quer achar a palavra carro no dicionário, a gente não abre o dicionário na primeira página e fica procurando um por um. Não. A gente vai em C-A-C-A-R-R-O, carro, né? Mesma coisa aqui.
Se eu quero achar ends, eu procuro A, depois eu procuro N e procuro T. Então, ends leva o valor 1 e por aí vai. Car, eu procuro C ou CA, se não tiver um C sozinho, e aí vai CAR, bom, chegamos no 5. Mesma coisa, o dog aqui 4. Um outro exemplo, a Patrícia Try é aqui. Se eu quero achar toaster, T, toaster. Então, aqui está o valor do toaster. Test, T, est. Aqui está o valor do teste. Então, lá no banco de dados, a estrutura que é salva é dessa forma que ele facilita você recuperar o valor a partir da chave, utilizando essa chave alfanumérica, que pode ser letras ou pode ser números. Isso aqui é um diagrama da rede Ethereum, e a rede Ethereum utiliza uma Merkle-Patrícia Try modificada, está aqui em cima, dito, Modify Patrícia Merkle Try, de tal forma a você poder recuperar essas informações, esse valor, dado uma chave. E aí a gente vai fazer aquele passeio entre nós até chegar no final da chave. E isso aqui é um pouquinho complicado porque você tem diferentes tipos de nós. Esse nó, o objetivo é sempre chegar num leaf node. O leaf node está o valor. Mas existem nós que agregam 2 ou mais valores hexadecimais. Existem nós que subdividem a árvore, por exemplo, os branch nodes, eles vão ramificar a árvore, são nós ramificadores. E, bom, existe os extension nodes, que eu já falei, que eles têm mais de um valor hexadecimal, e tem os leaf nodes, que são aqueles nós que te levam ao valor. Isso aqui não precisa ficar tão claro assim, não precisa entender tudo, mas é só ver como a rede Ethereum ela utiliza esses Merkle-Patrícia Try para gravar as informações do banco de dados de uma forma que a gente consiga chegar ao valor da forma mais prática possível. Então, por exemplo, qual é a nossa chave aqui? A chave é A711-355. Como é que a gente chega no valor? A711-355. Bom, chegamos ao final da chave. O valor é 45 Ether. 45 Ether. Ele conseguiu recuperar o valor. Vou pegar outra aqui. A77D397. A7. Vamos para um branch node 7. D3 é um extension node. D3, 9, um branch node 7. Chegamos no valor 0.12 Ether. Então, a estrutura de dados da rede Ethereum, ela incorpora essa ideia de uma Merkle-Patrícia Try modificados. O banco de dados, a informação do banco de dados do tipo chave, valor, incorpora todos esses nós, esses tipos de nós de extensão, nós branch, nós de ramificação, etc., para poder recuperar os valores. Se você não pescou isso, não tem problema, só porque é um assunto, todo livro que vai falar da rede Ethereum vai falar sobre os Merkle-Patrícia Try. Eu acho interessante saber como é guardado as informações no banco de dados, tipo chave, valor, porque imagine só, se você não tivesse essa estrutura aqui em termos de nó de extensão, branch node, leaf node, você tem lá o endereço, ele tem 20, o endereço de uma conta, ele tem 20 bytes, são 40 dígitos alfanuméricos. Se você não tivesse essa questão de tipos de nós diferentes, você teria uma árvore que ela teria que ter 40 ramificações para chegar da raiz até lá, a última, né? Porque são 40 dígitos hexadecimais, são 40
caracteres alfanuméricos, você ia ter uma super árvore gigantesca, onde a maioria dos valores simplesmente é zero. Porque você não tem todos os endereços possíveis, você tem um valor. Apenas alguns poucos endereços têm valor. Então você tem que agregar esses dados de uma forma a poder salvar o máximo possível de espaço no banco de dados. A maioria dos nós, você vai ter que agregar muitos valores, porque esses valores não se ramificam. Não sei se essa questão foi muito clara, acredito que é complicado entender à primeira vista, mas não tem problema. Novamente, se você não entendeu e se interessou por isso, tenta procurar ver de novo essa explicação, procura mais informação na internet, existe muita informação na internet sobre isso. Isso é um assunto complexo, mas é um assunto que eu acho muito bonito. Então, só para fechar aqui, voltar aqui pro... Deixa eu voltar aqui pro... Fechar aqui a questão da estrutura de dados da rede Ethereum. Nós temos 3 raízes: o State Root, o Transaction Root, o Receipt Root. Essa estrutura de dados, de todas elas, de cada uma delas, elas são estruturadas numa Merkle Patrícia Trie, onde a questão da Patrícia é a forma que você tem para gravar essas informações no banco de dados, de forma a poder recuperar da forma mais prática possível. E a questão da Merkle Tree é como você faz a relação entre as suas informações e a raiz do bloco. Ela não é simplesmente fazer um hash flat, mas é um hash 2 a 2. Então é isso, novamente. Você não precisa saber isso em detalhes para poder programar para blockchain, mas é interessante que você saiba pelo menos que o State Roots, a chave é sempre o endereço leva uma conta de contrato, uma conta física, o valor da conta, ela é o balanço da conta, o nonce, o hash do bytecode e a raiz da storage. E cada conta, se for uma conta de contrato, tem uma árvore Patrícia Merkle Tree própria. E existem formas de recuperar a informação dessa árvore utilizando lá JSON RPC, mas esse é um assunto mais avançado. Então é isso, espero que tenham gostado e muito obrigado.